Esta é uma história com mais de 300 milhões de anos. Perde-se no tempo e encerra segredos por revelar. Descobri-los é perceber como uma simples pedra negra moldou a estrutura social e económica de toda uma região. Tudo começou nos mares da Era Paleozoica, em camadas geológicas que hoje correspondem ao anticlinal de Valongo. Formada através de processos de sedimentação argilosa, resultantes das tremendas temperaturas e pressões que então se faziam sentir no planeta, esta rocha metamórfica realizou uma fantástica jornada até aos nossos dias. A ardósia, ou mais correntemente a lousa, tem uma cor escura que deriva da sua composição mineralógica muito diversificada. Constituída sobretudo à base de clorito e quartzo, é das pedras naturais que apresenta maior resistência à flexão e aos ácidos. Os romanos utilizaram-na para criar estelas funerárias e uma grande variedade de artefactos. Mas as suas aplicações foram evoluindo ao longo dos séculos, tendo sido bastante usada na arquitetura vernacular, que associa a sabedoria popular ao uso de materiais disponíveis na natureza. Em Portugal, no século XIX, com a instauração do liberalismo e a proibição dos enterramentos dentro das igrejas, a lousa foi então considerada propíssima para os monumentos da morte. Mas, curiosamente, foi também aconselhada para as bancadas dos mercados públicos para substituir os nojentos mostradores de madeira, como os designou um articulista da época. As possibilidades de utilização da lousa eram, contudo, bem mais amplas. Já em 1861, a Câmara de Valongo enviou algumas amostras para a Exposição Industrial do Porto, realizada no Palácio da Bolsa, onde ficaram evidentes as suas potencialidades. A lousa de Valongo tinha características muito especiais que a tornavam única e o território apresentava condições excepcionais para a sua exploração, sendo mesmo possível extraí-la a céu aberto, dado o seu afloramento à superfície. O caminho para a industrialização estava aberto. Em 1865, Valongo assiste assim à fundação da primeira empresa para a exploração de ardósia em Portugal, a Companhia Inglesa de Valongo Slate and Marbles Quarries. Na mina do Galinheiro, a empresa dá início à exploração intensiva da ardósia, essencialmente destinada aos mercados inglês e dos Estados Unidos. Rezam as crónicas que esta ardósia era usada como lastro dos navios que levavam o vinho do Porto para a Inglaterra e, chegada lá, servia para revestir as casas sob a forma de soletos, aportuguesamento da palavra inglesa slate. Cerca de um ano mais tarde, em 1866, seria também criada a Companhia de Mineração Atividade, empresa de capitais exclusivamente portugueses, dedicada à extração, transformação e comércio de lousa. Ao longo dos anos, a exploração mineira ganhou uma importante predominância económica em Valongo. Numa altura em que a atividade de recolha exigia mão de obra intensiva, inúmeras pedreiras, espalhadas pelas freguesias de Valongo e Campo, chegaram a empregar centenas de mineiros, incluindo mulheres e crianças, que trabalhavam em condições muito difíceis. A extração a céu aberto, de caráter mais artesanal, coexistia com a exploração em profundidade, feita através de poços. Partindo de um poço inicial, a exploração alargava-se progressivamente através da abertura de bancos até se transformarem em autênticas catedrais subterrâneas. O uso da nova força motriz a vapor de alta pressão veio melhorar significativamente a qualidade dos produtos da Valongo Slate, que se tornou, em 1874, a fornecedora oficial da Casa Real por alvará do rei Dom Luís I. Os inícios do século XX foram auspiciosos, mas a Valongo Slate sofreu um grande revés com a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, os trabalhos foram suspensos nas pedreiras de Valdamores e da Milhária, ficando sem trabalho cerca de 1000 operários. Seguem-se anos de grandes dificuldades e, em 1930, a empresa das lousas de Valongo adquire a Valongo Slate.
A crise económica, o desemprego e a instabilidade social continuam ao longo do tempo, desencadeando lutas laborais e o início de movimentos sindicais. A Segunda Guerra Mundial agrava ainda mais os problemas económicos da região, levando ao encerramento de várias empresas. A situação era tão aflitiva que o presidente da Câmara pediu auxílio a Maria do Carmo Carmona, primeira-dama de então, para os 2.000 mineiros desempregados e suas famílias. Nos anos 50, com a reconstrução da Europa, Portugal atravessa um período de desenvolvimento. O setor mineiro de Valongo vê surgir então novas pedreiras, são melhoradas as condições salariais e de trabalho dos operários e, finalmente, a silicose é reconhecida como uma doença profissional que afetava 60% dos trabalhadores mineiros. Em 1965, é fundada a empresa Pereira Gomes e Carvalho Limitada, que começa a laborar em profundidade e aposta em novas tecnologias. Nos anos 80, muitas pedreiras foram extintas e outras aterradas pelo chamado método de arrasamento. No entanto, as duas empresas que continuam em atividade investiram fortemente na especialização dos seus trabalhadores, na mecanização da extração e da produção e na diversificação de produtos. A lousa de Valongo continua assim competitiva nos mercados internacionais que passam pela Europa, Estados Unidos e Japão e estão a ser dados passos muito concretos no desenvolvimento de novas aplicações e no aproveitamento dos desperdícios gerados pela atividade. Ex-libris de toda uma região, a lousa de Valongo continua a ser uma marca da qualidade da produção portuguesa em todo o mundo. Cumprida uma jornada de muitos milhões de anos, a pedra negra, que emergiu dos oceanos primordiais, chega ao presente com um futuro imenso pela frente.